Bom, agora a gente vai para o noticiário internacional. A Rússia lançou ataques aéreos com drones e mísseis contra a Ucrânia durante a última noite, deixando um morto e mais de 30 feridos. O contra-ataque de Kiev matou 2 pessoas dentro do território russo. O Américo Martins tem os detalhes direto da Ucrânia. A violência entre russos e ucranianos continua aumentando depois de um cessar-fogo que durou apenas 3 dias. Nesta madrugada, 524 drones e 22 mísseis foram disparados pelos russos contra aqui o território da Ucrânia em várias partes do país. Uma das cidades mais atingidas foi Dnipro. Uma pessoa morreu aqui na Ucrânia e pelo menos 30 ficaram feridas. Os ucranianos também responderam e lançaram dezenas de drones contra posições dos russos, em especial na zona da fronteira entre os dois países. Isso aconteceu um dia depois dos ucranianos terem feito um dos maiores ataques desta guerra contra a capital da Rússia, Moscou. Na madrugada do domingo, os ucranianos dispararam mais de 500 drones de longa distância, atingindo a capital russa, que fica a 500 quilômetros da fronteira entre os dois países. Pelo menos 3 pessoas morreram nesses ataques ucranianos e 12 ficaram feridas. O presidente aqui da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, justificou esses ataques, dizendo que eles tinham a intenção de aumentar a pressão sobre os russos para eles terminarem esta guerra. Esses ataques a longa distância dos ucranianos contra a capital da Rússia mostram como eles estão desenvolvendo cada vez mais e com capacidades cada vez mais destrutivas drones de longa distância, que têm uma capacidade de atingir partes muito profundas do território russo. Isso faz parte da estratégia dos ucranianos. Eu conversei aqui em Kiev com muitos analistas militares que disseram que a intenção do governo da Ucrânia é de fato levar a guerra especificamente a Moscou, aonde está a elite russa, que neste momento se sente muito longe da guerra. A intenção aqui é fazer com que essa elite russa, que pode se sentir ameaçada de alguma forma, para que eles coloquem pressão sobre o Kremlin para interromper esta guerra. Do centro de Kiev, capital da Ucrânia, Américo Martins. E um terremoto de magnitude 5,2 graus na escala Richter atingiu a China e deixou 2 mortos. Mais de 7.000 pessoas precisaram sair de casa. Um prédio desabou. Uma pessoa continua desaparecida e 4 foram levadas para o hospital. Nenhum dos feridos, felizmente, está em estado grave. Operações de busca e resgate estão em andamento. A mídia estatal informou que as linhas de comunicação e energia, o abastecimento de água e gás e tráfego continuam funcionando normalmente, Débora. E ainda no noticiário internacional, na República Democrática do Congo, autoridades correm contra o tempo para conter um novo surto de ebola, que foi declarado uma emergência internacional pela Organização Mundial da Saúde. Uma delegação do país africano atua na região para atender pacientes possivelmente infectados. O temor é de que o vírus se espalhe ainda mais após casos serem registrados em Uganda, nação que faz fronteira ali com a República Democrática do Congo. O surto foi declarado emergência de saúde pública de preocupação internacional pela OMS. A organização também atua para conter as infecções e ordenou o envio de mais suprimentos médicos a regiões mais afetadas. Nós preparamos um mapa para mostrar como está esta situação do ebola em 2 países africanos e nós vamos começar pela República Democrática do Congo. Por lá, foram registradas 88 mortes que podem ter ocorrido por causa do vírus e estão sob investigação. Há 10 casos confirmados por exames de laboratório e mais 336 suspeitos. Do outro lado da fronteira, no território menor, mas igualmente importante de Uganda, há 1 morte confirmada e 2 outros casos já confirmados. Esses 2 pacientes infectados não têm nenhuma relação entre si, mas ambos tiveram viagens recentes à vizinha República Democrática do Congo. O navio atingido por um surto de hantavírus chegou hoje ao porto de Roterdã, na Holanda.
23 tripulantes e 2 profissionais de saúde que estão a bordo terão que fazer quarentena. A embarcação será desinfetada. O navio transportava cerca de 150 passageiros e tripulantes de mais de 20 países quando o surto foi relatado à Organização Mundial da Saúde no início deste mês. 3 pessoas morreram. A maior parte das pessoas foi retirada da embarcação nas Ilhas Canárias, na Espanha, e agora estão em quarentena. O hantavírus é transmitido principalmente por roedores, mas pode ser transmitido também entre pessoas em casos raros e após contato próximo e prolongado. A OMS confirmou 10 casos da doença. E forças israelenses interceptaram 39 barcos de uma flotilha de ajuda humanitária com destino à faixa de Gaza. A informação foi confirmada pelos organizadores da flotilha. 15 outras embarcações continuam navegando, tendo o território palestino como destino. O Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que não vai permitir nenhuma violação do bloqueio naval na região. Esta foi a terceira vez que navios da iniciativa zarparam em direção ao território palestino, depois que tentativas anteriores de entregar ajuda em Gaza foram frustradas por Israel. Ao todo, 54 embarcações saíram de um porto da Turquia. Mais de 400 pessoas de 39 países participavam dessa flotilha. As equipes de resgate encontraram hoje 4 corpos de um grupo de mergulhadores italianos mortos em uma caverna nas Maldivas. A operação para retirar esses corpos da água é difícil, perigosa e um militar já morreu durante as buscas. Quem tem os detalhes é a repórter da CNN em Roma, Barbie Latza Nadò. Vamos ver. Well, it really is in many ways kind of a worst case scenario because this cave is very deep, some 70 meters or 230 feet at its deepest part, and that is exactly where they found the bodies. Now, it had been very much a question going in whether or not it's worth it to risk the lives of more of the rescue divers to retrieve bodies of people who are already dead, and that was a question that was being played out when these elite Finnish divers, that is part of this European group of cave divers who specialize in this sort of recovery and rescue sorts of situations, they were contemplating that this morning. They just arrived in the Maldives this morning. They weren't able to dive past the decompression line because they had just flown, and they were planning to go do a sort of a safety assessment later today or early tomorrow, and then tomorrow potentially go deep. Now they've got to rethink everything because it's about retrieving the bodies, whether or not they're really going to be able to take the risk to go down there, if they have the sort of apparatuses, mechanics, robots, things like that can retrieve the bodies. Of course, the families of these 4 people, including a mother and daughter, so you've got the father and husband there, are just, really at their wits' end. They want those bodies back, but of course they also don't want anyone else to die in this really horrific, terrible in paradise situation.